Olá, eu sou do Colégio Paraty Objetivo, do segundo ano do ensino médio, e eu e meu grupo iremos falar um pouco sobre esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. O que essa doença é de fato? Então, eu vou falar sobre o que é esclerose lateral amiotrófica e quais são as causas específicas dessa doença. Esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, é uma doença degenerativa que provoca a morte dos neurônios. E como que essa morte é causada? Por que acontece a morte dos neurônios? Ao que parece, não foi totalmente comprovado, apesar de ter estudos recentes feitos com camundongos, não pode ser comprovado ainda a causa específica, mas é pela falta de uma proteína chamada parvalbumina. Nos casos mais frequentes de ELA, é causada pelo acúmulo de toxinas nas células nervosas, causando a sua morte, como eu já havia falado. E acontece geralmente em homens entre 40 e 50 anos de idade. Existem outros fatores ambientais e biológicos, e também os defeitos genéticos hereditários de pais para filhos, mas não existe uma causa concreta e específica para essa doença ser provocada. Um dos primeiros sintomas é a fraqueza muscular, seguida pelo enrijecimento do músculo. Também tem a constipação intestinal, a dificuldade na fala, a baba, a dificuldade em levantar os pés, tremor muscular, a perda de massa e além de sentir muita cãibra durante esse tempo. Bom, o diagnóstico pode demorar de 10 a 11 meses, pois normalmente as pessoas não acham que é esclerose, sim algum problema ortopédico ou nos músculos. Pois a degeneração muscular pode ser causada por outros fatores além da esclerose. Eu vou falar sobre os tratamentos. Bom, essa doença não tem cura, mas o tratamento começa com um remédio chamado Riluzol. Esse remédio, ele diminui a progressão da doença, o que faz com que o paciente tenha mais tempo de vida. A fisioterapia, reabilitação, uso de órteses ou cadeira de rodas são necessárias para que melhore a função muscular e o estado de saúde do paciente. Além da participação de um nutricionista, porque geralmente quem tem essa doença tende a perder muito peso. Eu vou falar de um tratamento alternativo feito com células-tronco para a doença esclerose lateral amiotrófica, que se trata de um tratamento que ele vem sendo estudado tem muito tempo, porque a célula-tronco é capaz de fazer mitose com tecidos nossos que não são capazes de fazer mitose, como as células nervosas e musculares. Porém, não tem sido muito utilizado, principalmente por questões religiosas, políticas e econômicas. E seria um tratamento alternativo e fundamental principalmente para a ELA, porque atinge o nosso sistema nervoso central e a célula-tronco é capaz de regenerar todas as células nervosas e musculares que não são capazes de fazer mitose, como eu falei no começo do vídeo. E isso pode salvar muitas vidas e espero que dê certo. O físico e pesquisador Stephen Hawking foi escolhido para essa análise de caso não apenas devido à sua popularidade, mas também devido à sua longevidade. Stephen nasceu na Inglaterra em 1942 e sempre foi uma criança que se destacava nos rumos acadêmicos, sendo apelidado por seus amigos de escola como Pequeno Einstein. Aos 17 anos, Stephen ingressou para a Universidade de Oxford, onde ele tomava uma vida bem ativa conciliando esportes com a formação em física. Em Oxford, Stephen utilizava a bicicleta nos seus transportes diários e também compunha a equipe de canoagem da universidade. Porém, foi quando estava cursando seu mestrado em Cambridge que uma queda enquanto andava de patins o assustou e terminou no seu diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Isso foi em 1963. Stephen estava cursando seu mestrado em Cambridge quando descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica. No momento, ele ficou muito abalado, ele teve uma grande decepção psicológica, porém continuou seus estudos em física, não se deixando ser vencido pela doença.
Com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, Stephen tinha apenas 2 anos de vida. Esse era o tempo dado pelos médicos até suas funções vitais começarem a falhar. Ainda assim, Hawking continuou passando grande tempo de seu tempo se dedicando à física. Porém, em 1970, 7 anos após o diagnóstico, Hawking perdeu totalmente sua habilidade motora para andar, passando assim a utilizar a cadeira de rodas frequentemente. Em 1985, Hawking foi internado na Suíça devido a complicações com sua doença. Durante esse período de internação, os médicos sugeriram a Jane Wilde, sua esposa, que seria melhor desligarem os equipamentos que mantinham Stephen respirando. Porém, contrariando as decisões dos médicos suíços, Jane confiou os cuidados de Stephen a médicos ingleses, que optaram por realizar uma traqueostomia, acabando assim com a voz do físico. Após a traqueostomia e já sem voz, Stephen passou a utilizar o sintetizador de voz, que tornou sua voz robótica tão conhecida pelo mundo. Apesar de ter perdido a fala, Stephen não perdeu seu poder de comunicação. Foi após esse período, em 1988, que Stephen lançou seu primeiro e mais bem-sucedido livro, Uma Breve História no Tempo,